Então no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês detalhes sobre o meu processo de busca de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu tô sem trabalho há 7 meses, mas tudo começou quando me mudei de Denver para Atlanta há 9 meses atrás. Eu sabia que a empresa não gostava de funcionários de forma remota, mas eles deixaram eu ficar de forma remota para ver. Eles me falaram que eles iam ver se conseguiam se adaptar, mas era provavelmente com tempo para eles conseguirem se organizar e pegar outra pessoa para me substituir. Fiquei 2 meses de forma remota e acabou vindo o desligamento aí. Vou contar todos os detalhes para vocês e dar alguns exemplos de algumas entrevistas que eu acabei fazendo nesse percurso. Mas antes de entrarmos total no assunto, uma pequena pausa para pegar um cafezinho. Você vai lá, pega teu cafezinho também e eu volto aqui num piscar de olhos para entrarmos nessa conversa. Prontinho, hoje eu escolhi El Salvador. Seja curioso para saber por que eu demorei tanto nesse processo, 7 meses buscando trabalho. Tá tão difícil assim de arrumar trabalho nos Estados Unidos, Keila? Vou contar para vocês alguns dos fatores mais relevantes para essa demora. A primeiro de tudo, eu tava no comecinho de uma viagem, duraria 1 mês pro Brasil, quando eu recebi a notícia que a empresa não queria continuar nenhum funcionário de forma remota. Então, meu primeiro mês ali, eu estava 100% focada em terminar a minha viagem para o Brasil, até porque viagem para o Brasil não é uma coisa que a gente faz sempre, quem mora aqui sabe. É um pouco cansativo fazer essa viagem, é uma viagem cara, então quando a gente vai, a gente quer aproveitar ao máximo. E eu ia ficar 1 mês, eu já tinha pedido aprovação e eles já haviam aprovado. Esse é o primeiro fator do primeiro mês. No segundo mês, eu tinha voltado para casa, porém, o segundo fator pelo qual eu dei mais uma atrasadinha no processo. Na verdade, são duas coisas ao mesmo tempo. Adaptação aqui em Atlanta. Quando eu fui pro Brasil, eu tinha me mudado para Atlanta fazia algumas semanas. Precisei de mais alguns dias para eu terminar de organizar a mudança depois que eu voltei do Brasil. Sem falar que fazer todas as transferências de carteira de habilitação e toda aquela burocracia tudo quando você se muda. E o segundo fator desse segundo mês foi uma viagem que tínhamos planejado para Disney. A viagem foi incrível, eu compartilhei tudo aqui no meu canal. Vou deixar os vídeos linkados aqui nos cards, caso vocês queiram assistir também depois. Foram 2 semanas de planejar a viagem, fazer roteiro, fazer mala, fazer reservas de hotel, reserva de tudo que a gente iria precisar para essa viagem, mas mesmo assim eu tirei um tempo para atualizar o meu currículo, atualizar meu LinkedIn. Eu nunca mudei que eu saí da minha empresa anterior, mas eu fiz alguns ajustes no meu LinkedIn também e apliquei para alguma vaguinha ou outra, porém eu estava entrando no site das empresas que eu gostaria de um dia trabalhar e porque foi assim que eu comecei e depois que eu voltei para os modos tradicionais de busca de trabalho. Talvez nem tão tradicional, eu tava pesquisando no YouTube. Tem gente que vai de loja em loja, de lugar em lugar, sem nem ter um currículo na mão, aplicar para trabalho. Eu não sabia que essa era uma realidade. Então, quando eu digo modo tradicional de aplicar no trabalho, eu estou me referindo a aplicativos de busca de trabalho e busca de trabalho online. De setembro a novembro foi uma mistura de... Eu estava sendo muito criteriosa nas minhas buscas, porque eu queria algo que fosse parecido com o que eu fazia, ou melhor. Eu tinha um trabalho ótimo, que eu amava, aquela parte da coordenação comercial. Queria ficar nessa área, queria que os meus clientes fossem empresa, eu não queria ser uma funcionária que tivesse que lidar com o consumidor final. Eu não apliquei pra nada que fosse de empresa eu pra consumidor final, então isso também dificultou muito. Um empregador que eu acho muito interessante e que eu gostaria de trabalhar era a Delta, porém a Delta não tinha muita opção pra mim, porque se fosse ter que entrar em contato com o cliente era um cliente final, um consumidor final, a pessoa que tá usando ali a passagem pra viajar. E provavelmente deve ter empresa também, mas não deve ter muita, né? Enfim, não sei. Quero uma combinação disso, de eu estar sendo criteriosa e aplicando só pra vagas que se encaixassem nesse perfil, somado com uma dificuldade no mercado. O Dakota, meu marido, tinha comentado que tinha visto em vários lugares que o mercado de trabalho estava difícil. Eu tinha amigas procurando trabalho ao mesmo tempo, elas também comentaram que o mercado de trabalho estava difícil, que parecia complicado, que não estava tendo muita gente chamando. Então eram várias pessoas com perfil profissional diferente, com experiência diferente, tendo dificuldade para encontrar trabalho. Essas minhas amigas, elas também são imigrantes, então não sei se isso tem alguma relação ou não. Não vou julgar, porque não tenho fatos para dizer isso, mas pode ser que isso influencie também. Esses 4 meses aí foi de aplicar para muito trabalho, entrar em perfil de empresas que eu sempre quis trabalhar. A forma principal de busca era LinkedIn e Indeed.
Eu dei uma olhada no ZipRecruiter e foi com o LinkedIn que eu consegui dessa vez. Os meus outros 2 trabalhos que eu tive anteriormente aqui nos Estados Unidos foram pelo Indeed. Se vocês têm dificuldade em encontrar trabalho e acham que precisam de ajuda, tem muita gente por aí que oferece serviço de tipo coaching, sabe? Que ajuda você a montar teu currículo, ajuda você a fazer treinamento para as entrevistas. Eu não forneço esse tipo de serviço e eu também não contratei esse tipo de serviço porque quando eu fui para a faculdade no Brasil, a gente tinha muita referência do mercado aqui nos Estados Unidos, primeiro de tudo. Então, tinha mais ou menos uma ideia de algumas coisas, business, administração de empresa. Então, eu aprendi muito sobre o mercado, como que você faz um currículo, como que é a tua postura, como que você conversa. E apesar de ter muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos na busca de trabalho, eu não precisava fazer nada mais que pesquisar profissionais aqui que tem canal no YouTube que contam sobre isso. Então, eu olhava perguntas frequentes que eles fazem para eu estar preparado caso me perguntassem. Eu treinava com meu marido, falava para ele as respostas que eu daria caso eles me perguntassem. E perguntaram sim. Se vocês quiserem saber, se vocês quiserem um vídeo sobre quais as perguntas que mais caem numa entrevista de trabalho aqui nos Estados Unidos, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também. A mesma coisa para como montar um currículo. Pesquisei profissionais que trabalham com isso, que contratam pessoas, tanto no YouTube quanto no TikTok também. Então eu só ajustei o meu currículo e as minhas experiências que eu tinha no Brasil aqui para os Estados Unidos. Mas eu vou deixar aqui um print do formato que eu uso pro meu currículo. Eu vou tirar as minhas informações pessoais e vou deixar aqui caso vocês queiram copiar o formato. É um formato simples que funciona, que é organizado, não precisa blá 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 balela, a não ser o teu trabalho que você está aplicando exija isso. Faça frufru no teu currículo se você estiver aplicando para uma vaga de criatividade, designer, arquitetura, criação de conteúdo. Aí você faz um portfólio e você coloca todo o frufru que você imaginar, porque são áreas de criatividade. Se você tá procurando algo que não tem nada a ver com isso, não tem por que colocar foto, deixar colorido, essas coisas, mas siga o que você acha que funciona, siga o que o teu profissional indicar. Essa é a minha experiência. Aí entramos no mês de dezembro, meu 6º mês sem trabalho. Ali eu tava começando a ficar um pouco desesperada, porém eu não queria entrar em desespero, porque eu sei que quando a gente tá com sede por alguma coisa, a gente tem que fingir que a gente não tá. Se você tá procurando um namorado, você não pode ficar desesperado atrás do namorado, que você não vai conseguir, porque você espanta. Se você tá desesperado por um trabalho, você não pode ficar tão desesperado a ponto que você fica nervosa. Beleza, você pode ir atrás dos recruiters de outras formas, você pode diversificar a forma que você tá buscando, você pode mudar os formatos, atualizar os formatos, tem que procurar melhorar se não tá funcionando do jeito que tá rolando. Porém, não dá pra entrar em desespero, e é isso que eu tava pensando. Calma, eu vou continuar aplicando do jeito que eu tô aplicando, mas eu vou focar também, eu vou dividir isso com viver o Natal. Porque se eu não viver esse momento tão especial do ano que é pra mim, eu amo essa época do Natal, ia ficar uma coisa vazia pra mim. Dei uma licença pra que eu pudesse colocar meu pé no chão, viver a vida normal, decorar minha casa, meu apartamento pra Natal, viver as atividades natalinas, fingindo que eu não tava desesperada, pra que eu conseguisse continuar tentando com o pé no chão. Aí chegou janeiro, esse mês. Vocês vão ver esse vídeo em fevereiro, mas eu tô gravando agora em janeiro. Esse mês de janeiro foi quando eu decidi que não, agora eu vou começar a aplicar pra tudo. Eu vou continuar tendo uma atenção redobrada às vagas que são exatamente o que eu quero, porém não tem mais como ficar tanto tempo sem trabalho. É o 7º mês procurando trabalho. Então ali eu apliquei pra tudo, até pra retail. Se vocês ouvirem alguém falando não compensa trabalhar em empresa nos Estados Unidos que ganha pouco, compensa mais ser babá ou ser cleaner, é porque essa pessoa está procurando trabalho tipo assistente administrativo, retail, que é trabalhar em loja de departamento, mercados, restaurante de fast food, enfim. Esse tipo de trabalho paga tão pouco que compensa realmente muito mais ser babá. Só que eu acho que deu um clique nas empresas de começar a contratar em janeiro. Só em janeiro eu recebi mais ligação de recrutadores que eu recebi em outros meses, sabe? Não acho que eu não recebi nada de ligação, eu recebi. Eu não sei exatamente quantas, mas ano passado eu acho que eu recebi em torno de 10 ligações, mais ou menos. Algumas a empresa era muito longe, outras acabou não dando certo o processo seletivo, eu vou contar 2 exemplos. Outra deu certo, em novembro eu consegui uma vaga, só que não fazia sentido pra mim. Eu não queria aquilo. Eu achei que ficaria tudo bem, meio que como uma forma de estou ficando desesperada, preciso fazer alguma coisa. Eu aceitei, eles estavam pagando só $20 a hora. Isso é um valor bem pouco. Eu conseguiria sobreviver com esse valor, porque eu tenho meu marido como alguém que tá
ali pagando as contas comigo, tá guardando dinheiro comigo. É uma finança combinada, mas se fosse pra eu viver sozinha nos Estados Unidos com 20 dólares por hora, isso seria bem difícil. Até porque eu sei que todo mundo fala que o iPhone é barato, mas você tem que pagar imposto, você tem que pagar, o aluguel é caro, seguro pra tudo, plano de saúde. 20 dólares não é o ideal, é muito pouco, inclusive, mas eu resolvi aceitar mesmo assim, porque eu não queria que o gap no meu currículo ficasse muito grande. Então, em novembro, eu aceitei essa vaga. Era numa empresa que vendia tickets pra show, e foi uma experiência muito triste. E sabe o que me deixa mais triste? Que a pessoa que treinava era um brasileiro, e ele tocou o terror pra que eu não gostasse da vaga. Eu não fui a única pessoa que ele não tratou bem. Teve uma outra senhora argentina que ele também não tava ajudando. Você fazia pergunta, ele falava que não ia responder, ou que quando começasse a trabalhar, eu teria que fazer um processo todo lá pra pedir pergunta, pra daí alguém que já é treinado vir te responder. Você não era pra você simplesmente levantar a mão e perguntar. Eu fiquei, nossa, mas que absurdo. Sem falar que o horário que a gente tava indo, das 9 às 5, eu acho, iria ser mudado pras 11 às 9 da noite. Não quero trabalhar à noite. As coisas começaram a ficar, tipo, sabe? Ah, se você chegar atrasado, vai contando ponto, e quando chegar em X ponto, você começa a ser penalizado. Micromanaging, essa é a palavra usada aqui. E eu não queria alguém ali em cima do meu pé, entendeu? É uma troca, empresa com funcionário. Ganhava mal, a cultura da empresa não era boa, tinha um trânsito bem longo também. Era 45 minutos pra chegar no trabalho pela manhã e mais de 1 hora pra chegar em casa à tarde. Teve um dia que demorou quase 2 horas, de tanto trânsito que tinha. Fiquei 1 semana nesse trabalho e eu saí. Eu falei, não, eu não vou. Tipo, eu tô precisando, mas não nesse nível, eu preciso me valorizar. Então, durante esses 7 meses, esse foi o único trabalho que eu tive, 1 semana de treinamento. Agora eu vou contar pra vocês 2 dos exemplos de entrevista que não deram certo, pra que vocês não cometam o mesmo erro. O primeiro deles, e o que me tocou mais, porque a vaga era exatamente o que eu queria, porém 100% remoto. Eu gosto da vaga que é híbrida, que eu não preciso dirigir alguns dias da semana pra ir pro escritório, porém eu ainda assim vou de vez em quando pro escritório pra ter a experiência de encontrar com pessoas, de me desenvolver, de aprender, de ver como é a cultura da empresa, socializar. Preciso disso, gosto disso. A única coisa que eu não gostava nessa vaga era que era 100% remoto e ficar 100% em casa. Fora isso, era tudo que eu queria. E aí, o que eu fiz de errado? Passei em 3 entrevistas. E quando eu tava indo pra última, com a chefe, tipo, geral, 2 das chefes gerais, todas as entrevistas que eu tive foram com o Eastern Time, o horário que tem aqui no lado leste dos Estados Unidos, aqui, lado da Geórgia, da Flórida, Nova York, temos esse horário Eastern Time. E isso é uma coisa que você precisa se atentar muito quando você está trabalhando aqui. Dentro dos Estados Unidos tem muito fuso horário, tem vários. Todas as entrevistas com essa empresa anteriores tinham sido com o Eastern Time. E aí, na hora de fazer com essa última galera aí, com essas 2 moças, eles agendaram pra UTC Time, que eu acho que é Universal Geral, alguma coisa assim. Vou colocar aqui pra vocês entenderem o que é. 3 da tarde. Só que nesse UTC era 10 da manhã. Aí eu tava bem de boa aqui em casa, toda bagunçada, estudando pra entrevista. A moça mandou um e-mail: Keila, você vai conseguir entrar na nossa entrevista agora de manhã? Eu falei, como assim de manhã? Aí eu comecei a procurar, e aí eu entendi que, na verdade, estava agendado pra UTC e não pra Eastern Time, como das outras entrevistas. Elas aceitaram fazer com o tempo que faltava, mas não tinha chance nenhuma de que elas fossem me contratar, porque provavelmente isso foi um teste pra ver se eu era atenta aos detalhes, porque esse era um critério pra vaga. Eles queriam alguém que fosse atentos aos detalhes. Eu mandei um follow-up e-mail, eles nunca mais responderam, nunca mais entraram em contato. O segundo exemplo foi de uma empresa de tecnologia robótica francesa. A gente fez a entrevista, primeiro recrutador, eu tava na segunda entrevista, bem empolgada. Não era exatamente o que eu queria, porque era um produto final, eu teria que ter muito contato relacionado a transporte do produto, e eu não curto muito essa área de logística, mas era uma vaga bem legal, então eu fui pra entrevista mesmo assim. A moça fez um teste comigo, surpresa, não tava esperando. Tava fazendo a entrevista pro Teams no celular, e ela pediu pra que eu abrisse o meu Excel e compartilhasse a tela com ela. Fiquei, oi? Primeiro eu tô no celular, falei, então tudo bem, tu tá no celular, não precisa compartilhar a tela, mas pega uma calculadora ou alguma ferramenta que você tiver aí por perto, que eu vou te dar alguns dados pra um problema matemático e você me dá a solução. Só que aí, já que eu não consigo ver tua tela, vai descrevendo pra mim qual é a linha de raciocínio que você tá tendo pra me dar o resultado. Aí ela me deu as dimensões de um caminhão, as dimensões do produto deles, e perguntou quantos produtos eu colocaria nesse caminhão. Eu fiquei tão chocada. Eu teria sido mais legal se eu tivesse
estivesse esperando por aqui. Mas eu fiquei tão, tipo, chocada, assim, tipo, tá acontecendo, que eu falei pra ela, tá, mas a empresa não tem uma ferramenta, um software que dá essa resposta? A pessoa tem que calcular todas as vezes como se eu estivesse no tempo da pedra? Lógico que eu não falei tá no tempo da pedra pra ela, eu falei, mas não tem um software pra fazer isso? Eu provavelmente treinaria pra aprender como usar o software pra fazer a carga correta. Ela falou assim, sim, a gente tem, mas a minha pergunta é pra ver como você pensa. Aí ele já respondeu pra ela, né? É assim que eu penso. Minha filha, século 21, vamos aos softwares aí. Aí, o que eu fiz? Eu achei o volume do produto e o volume da carga, multipliquei o volume de um pelo outro e cheguei a uma resposta. Ela nunca me falou se a resposta estava certa ou não, só sei que ela estava muito legal durante a entrevista toda e quando a entrevista acabou, eu mandei um e-mail follow-up, ela nunca mais me respondeu, não falou, não, a gente foi com outra pessoa, nunca mais, desapareceu. Então, eu acho que ela não gostou da minha forma de raciocínio. Esses foram 2 dos exemplos, teve muitos outros, teve alguns que eu tive a primeira ligação, eu não gostei, como que era a empresa, da cultura da empresa, teve outros que eu não gostei da localização da empresa, que era muito longe, teve outro que parecia um galpão, eu pensei, não vou trabalhar num lugar que parecia um galpão. Enfim, teve muitas, pelo menos umas 10 aí, nesse período de 7 meses, até que eu encontrei a que eu estou. Yes! Como foi essa que eu tô agora? Eu apliquei pelo LinkedIn, eu tive que fazer o preenchimento pelo site deles, de volta mesmo, já tendo colocado o currículo. Isso é um pouquinho chato. Eles sempre fazem um testezinho, às vezes, eu já contei em um dos meus vlogs aqui como que é, eu vou colocar no link aqui pra caso vocês queiram ver, que às vezes eles têm algumas perguntas, às vezes eles têm alguns testes, sempre fazem perguntas do tipo raça, enfim, eu vou deixar o vídeo aqui, vocês vão lá ver certinho. Foi alguns dias depois, a primeira recrutadora me ligou, ela falou muito rápido, eu achei que eu não ia passar. Ela ligou depois, mais uma vez, e eu ainda não tinha entendido qual era o nome dela e nem qual era o nome da empresa, então eu não podia pesquisar a empresa. Ela me perguntou coisas pra confirmar que as informações do meu currículo estavam certas, e eu acho que essas 2 primeiras ligações eram pra testar se eu realmente conseguia me comunicar em inglês, porque ela falou muito, mas muito rápido. Nas 2 outras ligações que ela fez pra mim, depois que o processo já tinha andado, já tinha sido aprovada, ela não falou tão rápido assim. Aí eu entendi o nome dela, eu entendi o nome da empresa. E nas primeiras 2 ligações era impossível, ela falava muito rápido. Era tipo assim, eu tô falando com vocês agora e eu tô falando normal, certo? Esse vídeo eu tô falando numa velocidade normal. Eu vou começar a falar pra vocês agora como é que ela estava falando. Ela tá falando dessa forma, tipo, não dava ideia quase nada do que ela tá falando, porque ela falava, tipo, como se ela estivesse fugindo de alguém muito rápido. E assim, cara, velho, agora talvez você entenda o que eu tô falando, porque eu não tenho habilidade de falar muito rápido. Não consigo falar tão rápido. Mas ela tava falando muito rápido, porque ela tava lendo o negócio, assim. Enfim, consegui entender tudo que ela falou, só não entendi o nome dela e o nome da empresa. Ela falou, ai, volto a entrar em contato com você se a gerente do departamento quiser agendar uma entrevista. A gerente quis. E aí fizemos uma entrevista 2 dias depois. Fiz a entrevista com ela também gostou. Eu dei respostas certas para as perguntas que ela tava perguntando. Não fiquei nervosa. Me preparei um pouquinho antes da entrevista, olhando vídeos online. Quais são as perguntas que as pessoas geralmente perguntam? Uma das perguntas mais populares que eu recebi durante todo esse processo é: fale um pouco sobre você. Só que quando eles perguntam fale um pouco sobre você, eu achei muito importante aprender a responder essa pergunta, porque todos perguntaram, fale um pouco de você. Eles não querem saber quantos anos eu tenho, até porque é ilegal contratar uma pessoa baseada na idade. Eles não querem saber quantos anos eu tenho, eles não querem saber se eu tenho filho, eles não querem saber coisas. Eles querem saber se eu vou conseguir vender o meu peixe relacionado ao meu trabalho. Aprendi a responder essa pergunta assim. Meu nome é Keila, eu falo que eu venho do Brasil de uma forma bem rápida e breve, só pra contextualizar. Eu vim do Brasil, lá eu fiz minha faculdade de administração, na qual eu tinha bolsa, estudos integral. Enquanto eu tava na faculdade, eu consegui minha primeira experiência com atendimento ao consumidor, na qual eu fui promovida para departamento financeiro. Depois de 2 anos, eu troquei de trabalho para que eu pudesse fazer também o meu estágio da faculdade. Eu fui promovida desse estágio para assistente administrativo, fiquei nessa empresa por 2 anos de volta, até que eu decidi que eu precisava mais do que simplesmente uma formação e eu fui aprender inglês. Quando eu comecei a aprender inglês, eu percebi que demoraria muito tempo, seria muito difícil. Eu acabei conhecendo de intercâmbio de au pair e eu resolvi me mudar para os Estados Unidos para ser au pair e aprender o inglês mais rápido. Eu cheguei aqui com um inglês muito básico, só do que eu aprendi em 8 meses, sozinha e com professores no Brasil. E depois de 1 mês, eu já conseguia me comunicar sem a ajuda de Google Tradutor. Depois de 6 meses, eu já estava praticamente fluente. Fiquei 2 anos como au pair. Resolvi ficar, contei sobre as minhas 2 outras experiências de volta bem rápido, assim como eu contei para vocês. Dessa forma, não fica cansativo. Você fala sobre você, tua experiência
profissional. Não entra a um quesito pessoal, mas mesmo assim dá uma pitadinha de algumas coisinhas pessoais. E é isso. Ela ficou muito feliz com as respostas que eu dei. Próximo dia, muito rápido, a recrutadora me ligou mais uma vez falando que a gerente gostou muito do meu perfil e gostaria de agendar outra entrevista com o VIP da empresa, um dos VIPs da empresa, para decidir se eles iriam contratar ou não. E perguntaram se eu queria fazer essa entrevista pessoalmente. Eu falei que sim, queria ver como que o escritório é, né? Fui no próximo dia, fiz essa entrevista pessoalmente. O escritório, enfim, é bem legal. Na entrevista ele fez a mesma pergunta. Me fale um pouco sobre você. Contou mais sobre a empresa, perguntou o que eu sabia da empresa. Inclusive, é algo muito interessante você pesquisar bastante sobre a empresa antes de você ir fazer a entrevista, para que você não seja pego de surpresa, saber o que eles vendem, o que eles fazem, saber um pouco sobre a história deles também. E no outro dia, a recrutadora me ligou mais uma vez, falando: e aí, como que foi a entrevista? Eu contei que eu gostei muito, que eu gostei do local de trabalho, que é algo que eu gostaria de trabalhar, e mesmo com as mudanças que a empresa quer fazer, eu me daria muito bem, sei da dinâmica da galera, enfim. Eu falei, que bom, porque eles também gostaram muito de você, acharam que tu perfil perfeito pra vaga, e eles gostariam de estender a oferta para que você venha fazer parte do time. Ela me mandou o offer letter no meu e-mail, a oferta de trabalho no meu e-mail, e também me mandou as informações que eu precisava fazer o background checking, conferência dos teus antecedentes criminais, do teu histórico comercial, do teu histórico relacionado a tudo. Eles fizeram uma pesquisa sobre a minha vida de 10 anos. Passado uns 2 dias, mais ou menos, desse processo com outra empresa de fazer a conferência dos meus antecedentes, ela entrou em contato comigo por mensagem falando: está tudo limpo, estamos liberados para continuar com os planos, você começa no dia tal, passa o teu endereço certinho que eu vou te enviar o teu equipamento de trabalho. Comenta aqui se vocês querem ver um vlog do meu primeiro dia de trabalho, e deixa aí nos comentários qualquer outra pergunta que vocês têm relacionada a isso. Se eu fizer vlog de primeiro dia de trabalho, eu posso responder essas perguntas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre essa minha experiência. É algo tão difícil, né? Pra quem é imigrante, começar a procurar trabalho, voltar à tua área de atuação. E eu fico muito feliz que eu consegui, que essa é a minha terceira experiência. E cada experiência que eu consigo dá uma refinada um pouco maior na direção que eu gostaria de estar. Não esquece de deixar o like pra me motivar a continuar trazendo vídeos por aqui. Confesso que o número baixo de likes me faz eu pensar, eu acho que eu não deveria fazer mais vídeo, mas eu continuo insistindo nisso. Mas talvez eu, não sei, deixa o like pra mim, por favor, não vai cair o dedo, faz isso. E se inscreve se não é inscrito pra acompanhar tudo sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Esse tipo de vídeo de sentar e só conversar não é muito comum aqui, mas se vocês quiserem eu posso trazer mais assim, contando mais as minhas experiências. Espero te ver no próximo vídeo, beijão e até mais!